Então, aqui é a fase de multiplicação, onde as espermatogônias vão se dividindo, fazendo mitoses sucessivas, elas permanecem unidas por pontes citoplasmáticas. Essas pontes são extremamente importantes porque elas fazem com que o desenvolvimento e a obtenção de nutrientes ocorra de forma sincrônica, gerando então primeiro as espermatogônias que são chamadas do tipo A e depois as espermatogônias do tipo B. A gente não consegue diferenciar os dois tipos de espermatogônias na lâmina histológica, a gente identifica apenas como espermatogônias, mas a gente precisa saber que existem esses dois tipos de espermatogônias, certo? E aqui a gente tem esquematicamente a espermatogênese. Então vamos começar lá em cima, a figura da direita, célula germinativa, que é uma célula 2N. Essa é aquela célula germinativa que a gente está falando ainda da primordial, certo? Ela vai se multiplicar, ela vai proliferar. Aí ela vai fazer mitose sucessiva, vai dar origem à espermatogônia por mitose, que também é uma célula 2N. Aí a espermatogônia vai passar pela fase de multiplicação. Fase de multiplicação faz mitose, gerando mais espermatogônias ainda como células 2N. Aí ela vai passar pela fase de crescimento, apenas diferenciação celular. Não vai haver nenhum tipo de divisão. Então ela vai mudar de nome, ela vai passar a se chamar espermatócito primário, sendo ainda também uma célula 2N que se diferenciou. Esse sim, agora entra na fase meiótica. Aí ele vai fazer meiose 1, espermatócito primário, vai gerar, para cada um, vai gerar 2 espermatócitos secundários, sendo essas células agora N, porque ele fez meiose 1, certo? Cada um dos espermatócitos secundários faz meiose 2. Fazendo meiose 2, eles vão gerar cada um 2 espermátides, que são células N. As espermátides agora elas se diferenciam, elas vão fazer o que a gente chama de espermiogênese, de células arredondadas, elas vão se diferenciar formando espermatozoides, que são os gametas altamente especializados. Aqui a gente tem figuras de 2 livros diferentes mostrando exatamente essas etapas. Então, desde a espermatogônia tipo A, fazendo divisão celular, fazendo mitoses sucessivas, fase de multiplicação, gerando mais espermatogônias do tipo B, fase de crescimento, espermatócito primário fazendo a partir de, demora 24 dias aproximadamente, fazendo meiose 1, gerando espermatócito secundário. Espermatócito secundário vai fazer o quê? Meiose 2, para gerar espermátide. Só que vejam ali, a meiose 2, ela dura apenas algumas horas. Por isso que essa célula é uma célula de difícil observação na lâmina histológica, porque ela dura só algumas horas. Então é difícil a gente conseguir ter uma lâmina que é possível observação do espermatócito secundário. Normalmente a gente vai observar o quê? As espermátides iniciais e tardias. A inicial, ela ainda é redondinha. A tardia, ela já tem o alongamento nuclear e o início da formação do flagelo com a presença de bolsas citoplasmáticas. Com o final, a formação do espermatozoide, que a gente é difícil de observar também, porque ele já se solta do citoplasma da célula de Sertoli e cai na luz do túbulo seminífero. Aqui, alguns cortes histológicos à direita superior, uma imagem mais panorâmica, mostrando ali um pouquinho de tecido intersticial e alguns túbulos seminíferos. À direita, embaixo, a gente tem um pouquinho de tecido intersticial e 2 túbulos seminíferos. Essa célula, a célula que está indicada em C ali, é um núcleo de uma célula de Sertoli. E esses outros núcleos que a gente está vendo ali, bem com a cromatina bem condensada, são espermatogônias, tá certo? E na figura à esquerda a gente tem um outro túbulo seminífero, onde em um seria a luz do túbulo seminífero, em 2 nós teríamos as espermátides tardias, em 3 espermátide inicial, em 4
ainda espermátide inicial, e em 5, espermatócito primário. E aqui a espermiogênese. A espermiogênese é o processo pelo qual, então, aquela espermátide inicial que a gente tem em 1 vai acabar se transformando através de uma série de eventos complexos, através do processo de diferenciação celular, em espermatozoide, que é o que a gente tem no 7. Então, vamos ver quais são esses eventos. Em 1, a gente tem, então, a espermátide inicial, onde a gente tem no polo superior ali, mais apical, indicado a vesícula do acrossomo que está em formação. A vesícula do acrossomo, ela se forma por fusão de cisternas do aparelho de Golgi. Lembram lá do aparelho de Golgi, da biologia celular? Então, as cisternas se fundem, dando origem à vesícula do acrossomo. Essa vesícula do acrossomo, na porção mais apical do núcleo, ela começa a deslizar para fazer o recobrimento desse núcleo. Tá? Do núcleo dessa espermátide. Em 2, a gente tem o quê? O contínuo recobrimento do núcleo pela vesícula do acrossomo, e embaixo a gente está vendo ali, ó, que os centríolos migraram para o polo oposto. Os centríolos são aquelas organelas formadas por 9 tríades de microtúbulos, lembram disso? E que esses microtúbulos vão ter a capacidade, então, de fazer uma proliferação para poder dar origem ao axonema do flagelo, que é onde ele vai se formar no polo oposto, então, da vesícula do acrossomo, que é o que está acontecendo no 3. Então, no 3 a gente tem a contínua recobrimento nuclear pela vesícula do acrossomo, migração, os centríolos que já migraram começam a proliferar, a polimerizar, desculpem, a formação do flagelo, que tem o início da polimerização ali para a formação do flagelo, que começa a se formar. Em 4, alongamento nuclear com condensação da cromatina e contínuo recobrimento pela vesícula do acrossomo, alongamento do flagelo. E, além disso, a gente está vendo ali que está indicando já mitocôndrias. As mitocôndrias, elas começam a migrar para a região da base do flagelo e elas começam a se alojar, formando uma espiral em torno da base desse flagelo, que é onde vai se formar a peça intermediária do flagelo. Além disso, vocês estão vendo que o citoplasma parece que está escorrendo? Na verdade, vão se formando bolsas de citoplasma que vão sendo eliminadas. Por quê? Porque flagelo não tem citoplasma. Então, esse citoplasma, com todas as outras organelas, ele vai tendo que ser eliminado. Em 5, a gente já tem uma redução mais acentuada de citoplasma, com excesso de citoplasma sendo eliminado, mitocôndrias já muito mais bem organizadas em relação a base do flagelo para a formação da peça intermediária, intensa condensação da cromatina com redução drástica de citoplasma. Em 6, basicamente quase todo o citoplasma foi eliminado, vesícula do acrossoma completamente formado, núcleo totalmente condensado e flagelo completamente alongado, que em 7 a gente tem então o espermatozoide completamente formado. Resumidamente, aqui a gente tem os eventos da espermiogênese. Então, fusão das vesículas do aparelho de Golgi com formação da vesícula do acrossomo, alongamento do núcleo e condensação da cromatina, migração dos centríolos para a região periférica da célula, formação do axonema a partir do centríolo, migração das mitocôndrias que formam uma espiral, então, em torno do axonema, e o citoplasma excedente é fagocitado pela célula de Sertoli. Isso é importante a gente sempre lembrar. E aqui a gente tem 3 figurinhas ilustrando, então, o espermatozoide, 2 esquemáticas e uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando o acrossomo, a cabeça do espermatozoide, o núcleo, a peça intermediária, a bainha mitocondrial, peça principal da cauda do espermatozoide e a peça terminal da cauda, certo? Com o espermatozoide completamente formado. Agora, gente, como a gente já viu a formação dos 2 gametas, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, na próxima aula a gente continua para ver como que esses gametas vão ser transportados para que eles se encontrem para que possa ocorrer a fecundação. Ok? Até a próxima!